Antes do pronunciamento da presidenta, vários movimentos sociais, entre eles o Movimento Sem Terra, o MST, fizeram um apelo, divulgaram uma carta aberta à presidenta, pedindo que esses movimentos fossem recebidos e ouvidos. No pronunciamento da presidenta, ela se comprometeu a fazer isso. E mesmo antes, a gente foi ouvir João Pedro Stedley, do MST. Vamos ver a entrevista dele. Nós temos uma plenária nacional de todos os movimentos sociais brasileiros. Nos reunimos na terça-feira e decidimos mandar essa carta coletiva propondo que o governo se dê conta da conjuntura e chame os movimentos, que é a parcela organizada da sociedade, para debater formas de sairmos dessa crise. Então, a carta é um convite ao diálogo para que o governo se dê conta que não basta apenas ele fazer pronunciamentos públicos ou se articular com o Congresso ou com seus movimentos, com seus ministros. Emir Sader, qual é a importância, na sua opinião, do governo, da presidenta, dialogar com esses movimentos tradicionais organizados? Eu acho que não há até agora uma relação muito fluida entre os movimentos e o governo. Esse é um momento especial para fazer isso. Acho que a presidente Dilma Rousseff se abriu claramente para chamá-los para dialogar, não apenas para dialogar, para ouvir propostas e para debater temas fundamentais. Eu acho que o movimento que se iniciou em São Paulo tem um mérito fundamental, colocar a questão do financiamento público do transporte. É uma brutalidade que o transporte público, um serviço de primeira qualidade, seja submetido às dinâmicas de lucro de empresas privadas. Há uma contradição fundamental entre a função pública e o mecanismo de acumulação privada dessas empresas. Tem que ser resolvido com políticas públicas. E isso, esses jovens têm um grande mérito, entre outros, de colocar em discussão. Já ouviu o Lucas agora, Lucas Monteiro, um dos representantes do Movimento Passe Livre. Lucas, você não assina, ou pelo menos o movimento não assina, esta carta que foi enviada à presidenta pedindo para ser ouvido. Mas você estaria disposto a ir ao Palácio Planalto, conversar com ela ou a debater com o governo? Então, é muito difícil responder isso assim sozinho, mas o movimento ele tem pautas e ele tem debates e ele se propõe a discutir e discutir com todas as instâncias de governo. De um modo geral, o Movimento Passe Livre é organizado por cidades e não por... E nacionalmente existe uma federação, mas a gente faz a luta por cidades porque quem decide a política tarifária geralmente é a prefeitura, é a Câmara dos Vereadores. Isso não quer dizer que a gente se recuse a um diálogo nacional, se recuse a entrar num debate nacional. Por exemplo, existe a PEC 90, que é a PEC que prevê a instituição do transporte como direito social, que é uma coisa que a gente defende, que deve ter uma audiência na Câmara provavelmente na semana que vem para discutir o assunto. A gente não vai se recusar, em hipótese alguma, a dialogar e a conversar, mas é importante que sejam criadas demandas, espaços, que os movimentos possam se manifestar e possam se colocar. E é importante também ter claro que essa postura de abertura acontece porque as pessoas fizeram pressão na rua e fizeram mobilização na rua. E é de mobilização de rua e de pressão popular que se faz mudança, que se faz transformação. Isso não quer dizer que a gente vai se recusar ao diálogo, que a gente não vá conversar com alguém. Mas da pressão popular que surge a transformação, e a gente tem clareza disso. Lucas, além de cenas de violência, de vandalismo, a gente viu também algumas atitudes de intolerância em relação a partidos políticos tradicionais que sempre participaram de movimentos populares, de manifestações na rua. Vocês do Movimento Passe Livre, como é que encaram esses gestos de intolerância? Então, como a gente escreveu na nossa nota publicada hoje, de esclarecimento, o Movimento Passe Livre se filia a uma tradição de esquerda, se filia a uma tradição de transformação da sociedade, de transformação radical da sociedade. Por isso a gente reconhece a importância das organizações que ajudaram a gente a chegar até esse momento da sociedade que a gente chega. Sem dúvida, oportunismo seria dizer que várias dessas organizações não estavam na luta desde o início, porque elas estavam, elas compuseram essa luta com a gente, elas fizeram parte dessa luta pela revogação do aumento. Dizer que elas não estavam seria mentira e seria uma atitude oportunista. Nós não faremos isso e repudiamos a violência contra essas pessoas durante as manifestações. Agora, gostaria de voltar a ouvir o Emir.
Emir, essa questão dos partidos me parece muito importante. Não existe sociedade organizada no mundo que não tenha partidos políticos bons ou ruins, no norte ou no sul, no leste ou oeste, em qualquer ponto do mundo, os partidos políticos nas sociedades organizadas têm uma importância fundamental. Qual é o risco de se fazer esse discurso de intolerância, de não aceitação da atividade política como uma coisa legítima, na sua opinião? É se somar esse coro de décadas passadas contra os partidos, contra o Estado, contra a política, que na prática significa o quê? Ou a ação direta, que só pode ser de força das Forças Armadas, ou a centralidade do mercado. Quer dizer, é um discurso conservador que, na verdade, exclui a cidadania. A cidadania se organiza politicamente, se organiza através de partidos políticos. É um choque para que os partidos percebam a distância entre as reivindicações da juventude e os partidos, para transformá-los, para democratizá-los, mas nunca para excluí-los. Isso tem um cariz muito conservador e até mesmo totalitário. Emir, mais uma pergunta que eu julgo importante. Os partidos de esquerda, aliados e setores de esquerda, forças que tradicionalmente apoiaram os governos do ex-presidente Lula e também da presidenta Dilma, mostram a essa altura uma certa impaciência, um desejo de ver alguma aproximação maior. Como é que você avalia isso? Aproximação entre os partidos e o governo. E a presidenta e o governo. De ver atendidas algumas reivindicações. Sim. Bom, quero dizer uma coisa mais geral. Primeiro que a pior coisa que pudesse acontecer para o Brasil seria ter uma juventude passiva. Então, esse é um momento histórico que ela ingressa na vida política. E que isso possa ser um oxigênio também para a relação entre os partidos e o governo. Porque eles se dão conta, uns e outros, que há uma geração nova que não se expressa nos partidos e que tem conflitos e tensões com o governo. Então, eu acho que é um elemento externo, mas que é muito, muito saudável para que o governo deixe de estar fechado nos ministérios e o partido fechado nos parlamentos. Se esquece um pouco de uma dinâmica social explosiva, contraditória, cheia de tensões, em que esses jovens não se sentem representados. Então, eu acho que é um momento bom para também redefinir as relações, não só entre Estado e sociedade, mas Estado, partidos e sociedade. Quero agradecer muitíssimo ao Emir e também ao Lucas Monteiro, representante do movimento Passe Livre. Uma boa noite, obrigado.